eu me sinto feliz de poder, nesta oportunidade, contar um pouco a nossa história, a minha história, a história da mulher. Porque eu sou de uma geração que, ao entrar na escola, fazer o ginásio, o clássico e a própria faculdade, não existia a história da mulher. E quem não tem história, não tem alma e não tem valor. E era assim que nós nos sentíamos. Mas graças às mulheres rebeldes dos anos 60, 70, 80, que criaram movimentos chamados feministas, estas mulheres corajosas foram buscar a nossa história defendendo teses de doutoramento, de mestrado nas grandes universidades. Isso eu falo a nível internacional. E eu acho importante recuperar um pouco da nossa história, porque nós não sabemos o quanto as mulheres, nos tempos, produziram e construíram maravilhas. Vamos agora pensar na pré-história. A mulher ainda prenha, quase nu, um mito na tribo, porque tinha menarca, porque tinha gravidez, aquilo tudo era um mistério para o homem, e a mulher ali, disputando de um espaço privilegiado, porque ela era um mito. Ela era a detentora do conhecimento de que era mãe. Os homens ainda não tinham a chance de reconhecer a paternidade. A mulher, não tão livre fisicamente, foi obrigada a se tornar sedentária com sua gravidez, com sua condição física. E o homem, livre fisicamente, saía bitoladamente atrás da caça, da pesca, do enfrentamento dos animais. Por que eu digo isso? Porque a mulher parada, observando a natureza, por obrigatoriedade ou não, ela tornou-se mais reflexiva, mais sensível e, observando a natureza na sua profundidade, observou a semente cair no chão e nascerem frutos novamente. E assim, a mulher inventou a agricultura, a maior revolução de todas, porque sem ela não viveríamos. A mulher imitou a natureza e passou a plantar. É claro que eu não vou ficar aqui horas contando cada momento da história da mulher. Com o passar do tempo, os homens se fortaleceram, fizeram guerras, fizeram as propriedades privadas, escravizaram outros, descobriram a sua paternidade e a mulher foi se transformando em prendas domésticas e procriadora simplesmente. Criou-se a família patriarcal, onde o homem tinha direito de vida ou morte sobre os filhos e sobre a mulher. A partir daí, nós vamos ter, na civilização greco-romana, a mulher na sua condição mais submissa, relegada aos quartos e à cozinha, sem o direito de participação pública ou de qualquer cidadania. Essa herança greco-romana transferiu-se para a Idade Média através da Igreja Católica Apostólica Romana. Não Cristo, porque este defendeu Maria Madalena, como todos nós sabemos. Nesse período medieval, a mulher usava até cinto de castidade nos períodos de guerra. Vivia reclusa à cozinha, aos quartos. Agora, eu falo da mulher elite, porque as mulheres menos favorecidas, escravas e servas,
tinham dupla, tripla jornada. Na Idade Média, a serva, quando se casava, era o senhor feudal que a desvirginava para entregar ao marido. Vejam a condição da mulher. Daí nasce duas mulheres, a prostituta e a mater dolorosa, porque a mulher procriadora não podia ter prazer. E assim nós temos momentos e momentos da história, até chegar, por exemplo, na Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1750, quando milhares de operárias construíram o capitalismo mundial com jornada de 15, 16 horas, porque eram mão de obra mais baratas. E aí, nós vamos encontrar, durante todo o transcorrer da história, movimentos de mulheres que questionaram, que se rebelaram, e que não eram simplesmente subalternas, mas a história escrita pelos homens nos negou essas informações durante séculos. Vejamos, por exemplo, a riqueza mundial da Revolução Industrial inglesa, francesa, brasileira, onde ocorria mudanças revolucionárias, a mulher entrava, mas sempre num papel de inferioridade e, obviamente, subalterna. No final do século XIX, nós vamos encontrar na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, os movimentos sufragistas, mulheres que faziam greve de fome, que saíam na rua, que apanhavam pelo direito de votar. Então, nós temos uma história de muita fibra, de muita luta, de muita riqueza. Mas só nos anos 60, 70, que vai, através de movimentos feministas nacionais e internacionais, resgatar-se a nossa história, mostrando que nós participamos, sim, da produção e da revolução econômica mundial, e continuamos participando. A mulher na política ainda é pouco no Brasil. Como disse a companheira aqui, ainda temos muito a conquistar, mas não podemos esquecer, com orgulho, a nossa presidenta, que assim gosta de ser chamada, para que não esqueçamos o artigo A, que nos é de direito, obviamente. Nesse contexto, eu posso dizer que, falando um pouco da minha história, na minha adolescência, aqui em Itapetininga, nós ainda não tínhamos o direito de frequentar bares como os homens. Nem estou dizendo que isso é bom ou é ruim, mas é uma questão de direito. E também quero salientar que não tenho nada contra os homens, pelo contrário. O que a gente busca é direito de oportunidade igual, direito de estudar, de trabalhar, direito de compartilhar com o companheiro as prendas domésticas, os encargos domésticos, né? Direito de termos nossos sonhos, nossos desejos, nossos ideais. E é por isso que eu quis falar um pouquinho da nossa história, porque pouco se sabe e pouco se fala da nossa história. Tem muito a se falar, mas eu não gostaria de me estender, porque quando a gente se estende, a gente fica cansativa e chata. Aliás, eu coloquei aqui um conjunto de lembretes da nossa história, né? Estivemos na Revolução Industrial, criamos a agricultura, isso é nosso. E estamos presentes em toda a produção intelectual do mundo, hoje, com certa evidência e, obviamente, com orgulho. Agora, queremos, juntos com o homem, buscar o nosso lugar ao sol, com os mesmos direitos
dentro de princípios democráticos. É isso que eu tenho a dizer, sem muito me estender. Obrigada.